Tenho muita alegria de estar, então, conversando com vocês sobre esse tema. É do capítulo 14, item 9. Capítulo 14 é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o item 9 fala a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho. Como vocês sabem, cada capítulo do Evangelho ele começa com um texto do Novo Testamento. Kardec apresenta uma interpretação e depois, então, tem a parte de instruções dos espíritos. Cada capítulo tem esta organização. Neste, então, a mensagem é de Santo Agostinho. E ele começa lembrando para nós uma coisa assim, muito importante, que o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano, que é justamente a ingratidão dos filhos. Então, a gente só queria lembrar que a proposta do Espiritismo é realmente de dizer para nós que nós somos espíritos, que durante um determinado instante nós estamos vivendo a experiência na carne. E a nossa vida principal é que ocorre no mundo dos espíritos. Então, nós aqui estamos por um determinado instante, aqui viemos de uma tarefa, e essa tarefa é de reconciliação conosco mesmo e com aqueles que estão em torno. É uma tarefa de renovação espiritual, e aí, então, todos nós nos colocamos, então, nesta posição. Saber, então, que nós estamos aqui de passagem e que nós não morremos, é a melhor notícia que a doutrina espírita pode dar para a gente. Que nós, então, estaremos nos encontrando com aquelas pessoas com as quais nós temos necessidade desse reencontro. E aí está a família. Emmanuel, lá no livro Estude Vida, ele diz assim para nós, né, que a família é o grupo consanguíneo ao qual a gente se vincula forçosamente por necessidades do passado ou por vínculos a serem fortalecidos no futuro. E a gente, atualmente, né, essa concepção de família, ela está alargada, né, porque somos todos aqueles que, por afinidade, nós nos juntamos e formamos um núcleo. Esse núcleo é a nossa família. Então, se ampliou, né? E vem Emmanuel também dizendo para nós, né, que nós, então, em alguns instantes, nós vamos precisar estar juntos de algumas pessoas. Nessa fala é que nós vamos, então, encaixando esta questão da ingratidão. E Santo Agostinho diz para nós, não é, que a ingratidão é um fruto direto do egoísmo. E ele disse assim, mas é dos filhos para com os pais, tem um caráter mais odioso, não é? Então, ele vem tratando para nós da seguinte maneira. Quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo paixões ou virtudes inerentes ao seu estado evolutivo. E muitos saem da Terra cheios de ódio. E é justamente aí que nós vamos ver, né? Eles saem cheios de ódios, chegam ao plano espiritual, eles então vão fazer um esforço muito grande, né, no sentido de renascer junto daqueles amigos com os quais eles tiveram dificuldades. Então, digamos assim que na nossa família ou no nosso grupo de amigos mais próximos, nós tenhamos assim ou mesmo grupo familiar, quando às vezes nós somos pais distraídos e a gente permite tudo aos nossos filhos, e eles mais tarde começam a dizer, não, mas olha só, se meu pai ou minha mãe tivessem me ajudado, tivessem me orientado, me dado educação, eu não estaria nessa condição. Então, existem várias situações. Então, aqui Santo Agostinho está dizendo que esse espírito, então, vai para o plano espiritual
ele desencarna levando ódio, levando dificuldades, levando uma animosidade, né? Mas ele chega ao plano espiritual, e tudo isso vai acontecer com todos nós. Nós precisamos, então, nos reorganizarmos para voltar para a gente ajustar este caminho. E aí ele fala que esse espírito, então, ele pede para renascer. E os amigos espirituais, a gente já sabe todo aquele programa no Ministério da Reencarnação, a gente sabe que os espíritos vão organizar o nosso retorno, eles vão orar por nós, sabendo das nossas dificuldades, então a gente retorna. A gente retorna e desde cedinho nós estaremos aí naquela posição de crianças. Essas crianças, então, desde pequenininhos, este espírito, né, ele manifesta, como diz aqui Santo Agostinho, manifesta os instintos bons ou maus que trouxeram da encarnação anterior. Então, os pais, nós precisamos nos aplicar em estudá-los. E Santo Agostinho utiliza o termo espreitar. Então, o que é espreitar? Né? É realmente acompanhar, está lá vendo o que está acontecendo, está observando de longe, né? E ele diz assim, espreitem os índices que revelam o germe das dificuldades para que eles não lancem raízes profundas. O que ele quer dizer para nós? Ele está dizendo para nós que desde pequenininho nós vamos precisar observar, né, os nossos filhos, no sentido da gente perceber quais são os vícios e as virtudes que ele traz. Né? Então, só reforçando, aquela criança que está nascendo, que você olha, vê com aquele aspecto riquinho, diga assim, é inocente. Esta aparência de inocência faz com que muitas vezes nós fiquemos com o nosso coração tão assim cativo que a gente deixa que eles façam aquilo que eles querem. E o que Santo Agostinho está dizendo para nós, os espíritos também, né? É no sentido de que nós prestemos atenção aos mínimos detalhes, para que a gente possa ir educando, a fim de que aquela possibilidade que está ali aparecendo não deitem raízes. E aí eu me lembro muito bem de uma informação que existe no livro Família, do Chico Xavier, contando, né, que aquela criança, ela começou a bater no rosto da mãe, e aí todo mundo achando muito bonito, né, porque era criança pequenininha, né? Aquele hábito foi se enraizando. Então, quando chegou na adolescência, aquele menino batia na mãe. Chico Xavier, né? Ele vai mostrando para nós que já era um indício de uma enfermidade que aquele espírito tinha e que aquela mãe não conseguiu resolver. Não disse assim, não, é carinho. Vocês já imaginaram? Então a criança vem, você diz assim, não, é carinho. E nós vamos ter que ter toda a paciência possível para que a gente não perca a paciência e que a gente, de repente, não se transforme naquela pessoa violenta que vai bater na criança, não adianta. Nós vamos precisar agir da seguinte maneira. Nesse instante, nós somos os pais, nós temos responsabilidade para com essa criança, então nós vamos observar desde cedo. Observando desde cedo, a gente vai conseguindo ajustar, vai conseguindo ajudar a adornar a alma de boas virtudes. Então, diz aqui Santo Agostinho, então, que os pais, então, vão precisar ficar atentos
no sentido de evitar que essas dificuldades elas vão crescendo na vida daquela criança, daquele ser. E ele diz para nós assim, muitas das vezes os pais dizem assim, mas eu não tenho coragem. Aí a gente tem que pedir ajuda aos anjos de guarda dos nossos filhos, dizendo assim, vocês têm coragem sim, vocês podem resolver tudo isto, então vamos tratar as nossas crianças dentro de determinados espaços de disciplina. Sim, liberdade sim, mas que a gente esteja atento para que a criança não extrapole. Porque ela mesma vai saber e vai buscar formas de, assim, ganhando esse espaço. Então, nós vamos ajudar. Aqui, Santo Agostinho vem dizendo para nós que nós precisamos ficar atentos, né? Ele diz assim, espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, isso assim, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos foi confiada. Então, vejam bem, se nós não sabemos ao certo que tipo de espírito está encarnado nessa criança que está ao nosso lado, nós vamos precisar, então, como Santo Agostinho diz, ter todo o cuidado. E ele aqui fala em aproximar de Deus a alma. Como é que a gente vai fazer essa aproximação? A gente tem alguns caminhos, né? Atualmente, né, nós não fazemos mais aquela questão, meu filho depende de mim, então tem que ser da minha religião. Essa visão, né, está se modificada. Né? Então, nós temos a nossa criança e desde cedo nós vamos estar conversando com elas a respeito das plantas, a respeito dos animais, não é? A respeito da natureza, das coisas boas que Deus criou. Então, é dessa forma que nós vamos, então, aproximar essa alma de Deus. Então, a criança, ela vai ficar, desde cedinho, elas são pequenininhos, né? Vamos assim dizer. O que a gente pode fazer? Nós que estamos aqui na Casa Espírita, que estamos vivenciando tudo isto, nós vamos começar a conversar, a fazer a prece, a oração da noite. Papai do céu, obrigada. Basta isso no início. Papai do céu, obrigada. Lembrando, né, que para a criança nós somos o seu modelo. E na medida que a criança for crescendo, nós vamos aproveitando que a literatura infantil espírita, ela está crescendo cada vez mais. Mas na própria literatura, que não é espírita, existem muitos livros, muitos autores que trabalham com os conceitos de moralidade. Então, nós vamos estar sempre fazendo, trazendo uma história, falando a respeito disto. A criança, ela vai crescendo naquele ambiente. Então, é um ambiente que nós chamamos, não, um ambiente evangelizador, ou um ambiente que propicia a educação do ser a partir desses conceitos. Então, esta alminha vai recebendo desde cedo, em gotas, esta informação. E toda noite nós estaremos orando com ela. Então, desta forma, nós estamos aproveitando para aproximar esta alma de Deus. E com isso, meus irmãos, nós estamos, então, ajudando este espírito a se ajustar nesta encarnação com estas informações que, no fundo, são aspectos de uma formação
de caráter. Se nós pudermos agir desta forma, nós vamos estar ajudando este espírito que está renascendo conosco. E olha só, a gente não sabe que tipo de bagagem essa entidade espiritual trouxe. Então, desde cedo nós vamos, então, trabalhando. É isso que Santo Agostinho está dizendo assim. Mas ele aqui fala, né, que os nossos cuidados e a educação que a gente vai dar vai auxiliar a que a gente trabalhe, né, na educação desse espírito. E aí a gente se pergunta, se mais tarde este espírito se apresentar ingrato a esta família, então nós vamos saber, isso diz respeito à condição espiritual daquela alma. Então aquela alma aproveitou pouco daquilo que se fez, mas o importante é que os pais tenham feito a sua parte. Então, quando a gente fala que a gente não sabe que tipo de espírito está encarnado na nossa casa, né, no nosso grupo familiar, eu acho interessante recorrer também a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 385. Aliás, para aqueles que quiserem se aproximar desse tipo de informação, né, eu posso dizer a vocês que da questão 379 a 385 são questões ótimas que falam da infância. Na 385, nós vamos ver Allan Kardec dizendo para nós o seguinte, né? Ponderai, com efeito ponderai, que nos vossos lares possivelmente nasçam crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E aí ele se pergunta, como então poderiam estar no vosso meio esses seres trazendo paixões diversas da que nutris? Na medida que a gente observa as nossas crianças, nós então vamos percebendo que elas têm os hábitos diferentes dos nossos, isto inerente à sua condição espiritual. Os espíritos respondem a Kardec, né? A gente não sabe de onde eles vieram. Então, eu outro dia estava vendo um dos programas da televisão, tinha assim um grupo, né? Tem uma região muito, muito fria no Japão, né? Em que aquelas crianças elas vão crescendo ali preocupadas com a pesca, entenderam? Então, elas vivem ali naquele espacinho muito distante da civilização. De repente, estes espíritos precisaram fazer essa transmigração, digamos, vêm para o Brasil, não se adaptam a comer carne, porque isso não era o hábito deles, e muitas das vezes nós brigamos, nós forçamos. E aí que Santo Agostinho diz, olha, observa, ele traz hábitos diferentes, ele não gosta de comer carne, ele só come legume, ele não gosta de comer isso, ele tem uma outra preferência, é a isto que ele está aqui se reportando. E ele ainda diz para nós que muitas das vezes estes espíritos que nos são hostis, eles talvez, ou com certeza, fizeram parte da nossa família. Isto me faz lembrar um caso relatado pelo Divaldo Franco. Todos nós conhecemos nosso querido amigo baiano, Divaldo Franco. Ele contou numa oportunidade, estava no atendimento fraterno, e chegou uma senhora dizendo para ele assim, Divaldo, eu estou muito preocupada porque eu tenho uma única filha e ela olha para mim, eu percebo que o olhar dela é assim, um olhar de um inimigo, como se ela me detestasse.
O que eu posso fazer? O Divaldo Franco, que é essa pessoa que tem uma evidência, né, uma intuição muito boa, percebeu que aquela menina, que hoje era filha dela, foi uma inimiga do passado. Mas o Divaldo não podia falar aquilo. Recomendou que ela, durante a noite, quando a filha estivesse dormindo, que ela começasse então a conversar com aquele espírito. E nessa conversa, ela estaria dizendo perdão, olha, nós nesta encarnação nós estamos juntas, só Deus sabe por que nós estamos juntas, mas nós precisamos nos amar. E eu tenho a certeza que a gente vai conseguir. Eu te amo. Então, o Divaldo disse que era importante que ela dissesse à menina assim, eu te amo. Vocês sabem que 3 meses depois, aquela senhora voltou a falar com ele para dizer assim, olha, Divaldo, eu já vejo que aquele olhar de raiva, ele já começou a se diluir. E aí, voltando ao tema do nosso estudo de hoje, a gente se pergunta, por que será que aquela menina se comportava dessa maneira? Ou então, por que será que muitos dos nossos filhos demonstram esta ingratidão? Os espíritos vão dizer para nós, né, que algo do passado, né, ou nós fomos daqueles grupos que a gente se indispôs, que a gente brigou e que a gente contrariou, e aí cada um foi para o seu grupo e aí ficou. E guardou aquela mágoa. Agora retorna vivendo toda essa questão. Santo Agostinho sugere, né, que nós pensemos assim, um de nós tem uma responsabilidade maior. E ele fala aqui também, esse contato com quem serviu, né, com quem nós tivemos dificuldades, é realmente assim muito dolorido. Qual é a expectativa de uma mãe? Qual é a expectativa de um pai? É que os filhos sejam sempre amorosos e reconhecidos. E quando isso não acontece? Olha que dor no coração. Olha que amargura você vê que o seu filho não lhe respeita, não lhe ama. Então ele está dizendo assim que esta é uma questão que só o Espiritismo pode resolver quando nos fala a respeito das vidas passadas. Então ele disse assim, na certa, ele será, ou esse espírito será um amigo ou inimigo que foi chamado a viver no nosso grupo familiar. Para quê? Para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa superar essas dificuldades e possa, então, se perdoar. Por isso é que ele diz aqui, não é, que a tarefa não é tão difícil. A tarefa, ele diz que essa tarefa podem desempenhar tanto os pobres como os ricos, o sábio como o ignorante, porque o Espiritismo dá a conhecer as causas da imperfeição humana. Bom, ele ainda diz, né, que de todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração. Que suporta com mais coragem a miséria, as provações materiais, né, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido pela ingratidão. Esse assim, olha que pungente angústia essa situação deixa para a gente. E aí ele vai falando, vai nos ajudando no sentido de que a gente
compreenda estas situações, para que a gente realmente pense que tudo isso tem uma causa no passado. Assim como nós também encontramos aquele grupo familiar em que existe uma afinidade, existe um amor entre eles, que não existe uma rusga. Aí você pergunta, mas por que isso acontece? Aqueles espíritos estão, digamos assim, se nutrindo espiritualmente, se realimentando para outras tarefas. Mas, de qualquer maneira, é um grupo amigo que veio para se ajudar e para crescer. E aqui, Santo Agostinho ainda diz para a gente, né? O que existe de mais reconfortante, de mais animador, do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Ele está dizendo aqui o seguinte: o Espiritismo nos ajuda a entender essa questão. Então, nós vamos, desde cedo, providenciar o tratamento espiritual para nós e para os nossos filhos, desde pequenininhos. Então, a ida à casa espírita, tomar o passe, a evangelização, essa conversa à noite com o espírito, são recursos valiosos para que a gente diminua estas situações, essas arestas que existem na diferença de um e de outro espírito. Olha, não há como, nós estamos juntos, né? É para que a gente realmente se aproxime. E então ele diz assim, olha só com o Espiritismo, a doutrina espírita abrindo esse leque a respeito da vida passada, ela pode nos ajudar a resolver estas questões. Então, eu estava falando, olha só, desde cedo a oração, a conversa com o espírito, para dizer a essa alma, né, desde cedinho. Aliás, este tratamento pode começar a ser feito durante a gravidez. Então, você vai conversar com esta alma para dizer que ela é bem-vinda, que ela é amada e que então vocês vão fazer um ótimo projeto de vida juntos. E a questão do perdão vai sempre ser colocada em dia porque, como nós não sabemos do passado, nós então vamos começar a diluir qualquer tipo de diferença que exista entre um e outro. Vamos estar levando as nossas crianças para tomar o passe, para orar, para ter outros amiguinhos, para estar em contato com as mensagens de Jesus, para que nesse período, que é tão importante para a nossa vida, né? Inclusive aqueles que quiserem saber mais, o livro O Consolador, do Emmanuel, ele vai falando a respeito da importância da orientação educacional, né, espiritual, até os 7 anos, que é o espaço em que o espírito ele está, digamos assim, entre as duas esferas. Ele ainda não tomou posse da encarnação. Nesse período, então, é importante todo o trabalho de educação, todo tipo de investimento nessa alma. Então, estas providências vão ajudando as crianças a que ela se ajuste diante da sua própria encarnação e diante da vida. Mas eu estou percebendo que alguém está perguntando assim, mas, Darcy, não é muito cedo para a gente estar pensando nisso? Não, é a hora. Antigamente, nós dizíamos assim, quando crescer, a gente resolve. Mas agora, com esta informação a respeito do espírito,
nós dizemos assim, não, quanto mais cedo nós, então, estaremos ajudando esse espírito a crescer, a se ajudar. Então, essas providências todas, meus irmãos, que nós estamos falando, ajudam que este espírito, então, cresça, esse espírito, então, tenha toda a condição de ir diminuindo, não só de nós, pais, para com eles, mas também pode acontecer com irmãos. Vocês já observaram que existem irmãos que eles desde cedo começam a ter umas rixas, umas brigas, umas dificuldades, e um de mal com o outro? Vocês já perceberam, né? Então, o que aconteceu no passado? Também não nos adianta, nessa hora, nós estarmos levantando esses aspectos. A gente não quer saber. Até porque, diz o Espírito Emmanuel, que nós não temos condições morais de saber do nosso passado. Então, a gente, quando começa a perceber isso, a gente é não deixar. É trabalhar. Olha, ele é seu irmão, vamos dar a mão, vamos orar, nós vamos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, vamos organizar de forma que existam atividades que eles possam fazer juntos. Então, são recursos que a gente vai utilizar. E aqui Santo Agostinho diz para nós, as feridas que existem e que são formadas na nossa vida, elas, se nós soubermos agir dessa maneira, nós veremos que elas vão ser consideradas umas simples arranhaduras. E ele ainda diz, formam famílias os espíritos pela analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição que fez com que eles se reunissem, não é? E aí ele diz que nós entendamos que uma parte da nossa família espiritual encarnou e a outra parte está no plano espiritual, mas está velando por nós. Então, se nós, na nossa casa, nós tivermos estas situações de espíritos antagônicos ou espíritos que a gente esteja achando que são difíceis para o nosso convívio, que nós peçamos ajuda. Essa é uma das coisas mais lindas que a doutrina espírita pode nos orientar. A gente vai pedir ajuda. Olha, nós temos o anjo guardião, nós temos os espíritos amigos que lidam conosco no dia a dia. Nossa postura é de pedir ajuda. Pedir ajuda para a gente saber como é que a gente vai administrar tudo isso. E pedir àqueles que foram antes da gente, os nossos outros familiares, no sentido, então, que a gente seja ajudado. Então, ele diz assim, você tenha certeza, diz Santo Agostinho, que Deus permite que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receber conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. Eu tenho a impressão que aqui ele está orientando para nós, não é? Quando, muitas das vezes, numa família existe alguém que destoa, existe aquela pessoa, existe aquele espírito que é mais difícil. Então, você vê, você tem 5 filhos, um deles é aquele que dá mais trabalho, é aquele que precisa de mais orientação, e muitas das vezes os outros ficam com ciúme, não é? Mas não. Deus permite, então, que entre eles, não é? Encarne esse grupo, e ele diz assim, para receber conselho e para receber bons exemplos. Então, eu quero lembrar também nessa hora uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é 582.
em que Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. E os espíritos dizem a Kardec que sim, que é uma missão que nós talvez não percebamos da importância dessa missão, porque é justamente a partir da formação deste núcleo, né, é que nós estaremos orientando aqueles espíritos que vão crescer e que daqui a 20, daqui a 30 anos estarão dando uma excelente contribuição no grupo social. E a gente vê isso, né, meus irmãos? Às vezes nós vemos aquele espírito assim, aquela criança, né? E a gente não se dá conta que daqui a 20, 30 anos ele será um coordenador de uma determinada atividade, ele será um chefe de uma empresa. E isto faz com que a gente lembre de Jesus. Como é que Jesus olhava para aquelas pessoas com as quais ele passava, né? Oh, mas aquele ali, olha, aquela mulher tem um comportamento inadequado, aquele homem. E Jesus, através da sua ação, da sua atitude, ele via aquele espírito mais adiante, que hoje ele estaria recebendo toda uma condição de educação. Então, assim nós precisamos ver, nós não sabemos amanhã o que vai ser aquele espírito que está ali conosco no dia a dia. Vocês devem ter visto, não sei se vocês viram no Fantástico há poucos dias, um rapaz que ele hoje em dia, ele é cientista, ele fez curso nos Estados Unidos, ele é pesquisador, está ajudando na pesquisa, né, do vírus. E ele, então, foi uma criança, né, criada por uma família muito, muito, muito simples, mas que o pai fez questão de, desde cedo, dar não só bons exemplos, mas ele não podia, mas ele comprava um livrinho para o filho, ele levava o filho para a biblioteca, e isto fez com que aquele espírito acendesse dentro dele as condições, e ele, então, brilhou. Às vezes, nós temos perto de nós esses espíritos que nós podemos dizer assim, escondidinhos naquela capa. Muitas das vezes, eles nos dão muito trabalho no sentido de conversar, no sentido de orientar, no sentido de dar bom exemplo, no sentido de dar boas palavras, de dar orientação. Ele traz uma bagagem não muito boa e que nós, então, ele veio para o nosso grupo no sentido da gente ajudar. E, com certeza, todo esse esforço, às vezes nós vemos os pais dizendo não valeu nada, olha aí em que situação está, continuemos orando. Continuemos orando, porque a oração tem um grande poder. Talvez aquele espírito, não é, esteja também com grandes dificuldades íntimas, mas o nosso dever, enquanto pais, é de ajudar naquilo que a gente puder. E nós vamos ficar felizes quando aquele que era nosso inimigo, ele sai mais ou menos preocupado conosco. Então, é isto que nós realmente queremos, diluir toda essa diferença, sempre lembrando que esta diferença, ela acontece pelas nossas vidas passadas, pelas nossas confusões passadas. Então, por exemplo, alguém que tenha sido um grupo voltado ou envolvido com coisas da criminalidade, ele não vai se mudar de uma hora para outra.
Vocês estão entendendo? Então, o que vai acontecer? São esforços, trabalho, é bom exemplo, é isso que a gente realmente precisa anotar. Há uma situação muito interessante na Revista Espírita de junho de 1864, em que a cura de uma menina que foi obsidiada por um grupo de espíritos. Esses espíritos vão ser tratados e um deles vai dizer assim, né, que ele foi criado na rua. Então, o prazer dele era entrar numa casa e roubar alguma coisa. Então, na medida que ele assim fazia, né, ele foi se juntando aos outros. Foi se juntando aos outros, começaram a roubar pequenas coisas e foram roubando, e até que eles foram assassinados. Chegaram ao plano espiritual e se juntaram a um grupo também de espíritos rebeldes, e o prazer deles era realmente se aproximar daquelas pessoas que tinham um comportamento bem ajustado, e aí trazer a obsessão. Esse espírito, então, foi doutrinado, né? E o que ele pedia? Ele pedia um lar em que ele pudesse receber as condições para trabalhar aqueles hábitos, aquele ímpeto que ele ainda possuía. Então, quando nós vemos esses casos, nós ficamos entendendo melhor toda essa questão que está colocada aqui no livro. Os nossos filhos, por exemplo, este amiguinho, que assim se dizia, ele pode retornar na casa, né, daquelas pessoas que foram os pais dele e que foram distraídos. Mas ele também pode vir para uma casa, para um lar, não é? Em que aqueles pais se dediquem a orientar, a colocá-los, não é, dentro, digamos assim, de bons caminhos. Então, meus amigos, o que nós entendemos dessa questão, desse item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família? Então, é preciso lembrar que a família não é esse grupo de espíritos que já tem relações do passado. Quando nós observamos alguém nesse grupo que se manifesta como ingrato, e aí Santo Agostinho dizendo, né, que a ingratidão é fruto do egoísmo, isso significa dizer um traço de caráter que vai denunciar que aquela alma também é uma alma necessitada. Então, o que nós podemos fazer a partir daí? Nós vamos, então, trabalhar, sim, porque esse espírito precisa dos nossos cuidados, precisa dos nossos exemplos, ele vai precisar de disciplina e vai precisar também de todo um encaminhamento de ordem moral e espiritual, que nós vamos, então, começar a dar desde a gravidez. Até porque a gente não sabe que tipo de espírito vem aí, mas a gente sabe que quem renasce, renasce para crescer e para evoluir. Então, nós vamos, sim, ajudar esses espíritos a evoluir e vamos também nos calçar com relação a essa questão de nós, digamos assim, nos envolvermos tanto com essa questão da ingratidão, que muitas das vezes a gente definha. Então, os amigos espirituais já estão mostrando este caso para nós, no sentido de que a gente entenda que ali, se isto está existindo na nossa casa, é de alguém que traz um compromisso grande conosco, com certeza, tá? Mas que a gente pode ir diluindo na medida que nós nos comprometermos a fazer esse trabalho espiritual conosco mesmo e com esta alma. Então, eu reforço a questão da conversa
à noite, enquanto aquele ser, não é o indivíduo, o seu filho, a sua filha. Então, quando o coração está doído, nós vamos precisar ajuda, pedir ajuda. Então, a gente vai precisar estar voltado para um tratamento médico, a gente vai buscar a homeopatia, a gente vai buscar os recursos, a gente vai buscar a terapia, para que a gente se trabalhe, para que a gente também cuide da gente, que a gente cresça, e que a gente possa entender que o Evangelho é este caminho de luz que está à nossa frente e que, quando ele nos ajuda a ver dessa maneira, existe decepção, mas é coisa como aqui o Evangelho está nos dizendo, né? É uma simples arranhadura. E ele ainda está, Santo Agostinho ainda está dizendo para nós, não é? Mãe, abraçai o vosso filho que vos dá desgosto e dizei de vós para vós mesmas, um de nós dois é o responsável, né? É culpado. E ele diz assim, fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Nós estamos na terra, nós estamos encarnados para crescer, para evoluir, para bendizer. E se nós, desde cedo, estivermos nutrindo os nossos filhos com a informação da doutrina espírita que é dada para eles, também na evangelização, meus amigos, nós vamos transformar aqueles inimigos em pessoas não tão diferentes, mas sim, são aqueles espíritos que nós então vamos aproximando de nós mesmos, sem esquecer que aqui Santo Agostinho está falando aproximar essa alma de Deus. Então, aproximar essa alma de Deus significa, vamos reforçar, desde cedo nós estarmos ensinando a orar, destacando a beleza da natureza, a beleza dos rios, dos mares, o fundo do mar, as plantas, os animais, o céu. Sempre lembrando, existe este Deus que comanda a nossa vida. Com isso, nós vamos conseguindo não só ajudar aos nossos filhos, os que estão em torno, mas também ajudando-nos a nós mesmos. Bom, que nós possamos assim, quem quiser rever essa mensagem, ele é muito importante, né? Então, que nós possamos estar agradecendo a essa doutrina de amor que nos orienta desta forma. Inclusive, meus amigos, vai dizer para nós também que a tarefa da paternidade, da maternidade, ela é sempre acompanhada pelos anjos guardiães. Então, nós temos espíritos queridos que nos acompanham. Então, na hora que nós acharmos que a situação está muito difícil, que a gente possa pedir ajuda, e a ajuda vem. Os amigos espirituais sempre nos dizem, né? Não há prece sem resposta. Os amigos espirituais, os amigos da família, não é? E os demais, os anjos da guarda dos nossos filhos, eles também nos acompanham. E se porventura os nossos filhos entraram em caminhos mais difíceis pela sua própria imaturidade,
que a gente sempre pense, que a gente sempre peça ajuda no sentido de que eles se ajustem e que a gente aproveite sempre o momento em que eles estão dormindo, porque a gente já sabe, o corpo está adormecido e o espírito então se liberta. Nesta hora, ele ou ela estarão recebendo as nossas vibrações, a nossa oração, o pedido que nós fazemos aos bondosos espíritos para ajudar. Muita paz a todos e que nós possamos, assim, fazer essa corrente de vibração em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos familiares, especialmente daqueles que ainda estão, digamos assim, tateando nesse caminho da vida na presente encarnação. Muita paz para todos vocês e confiança nos anjos guardiães e confiança em Deus. Muita paz.